Olá, olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Priscila Yuyama e hoje o tutorial é de um lettering retrô no After Effects. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir um favor, se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, para vocês se inscreverem e compartilharem esse conteúdo, esse vídeo com pessoas que estejam interessadas em aprender mais sobre motion graphics, animação e também outras ferramentas do audiovisual. Mas hoje eu tenho um vídeo fresquinho para vocês, é um tutorial baseado num vídeo do Ben Mario, e eu vou deixar o link na descrição para vocês, caso vocês queiram ver o vídeo original. E vamos aprender a fazer esse lettering retrô. Vou criar uma nova composição, você pode também digitar Ctrl N. E o nome dessa composição eu vou chamar de Comp Main, que é a comp principal. Vou deixar um HD 1920 por 1080, um frame rate de 24 e uma duração por volta de 10 segundos. Vou dar um OK. Opa, só para ajustar a tela, vou dar um Shift barra para ter noção aqui de toda a área aqui de trabalho. A primeira coisa que vamos fazer é criar o texto. Dá um Ctrl T e eu vou colocar aqui uma frase motivacional, gente. Creativity goes on. Vou dar um Ctrl Alt Home para centralizar o Anchor Point e um Ctrl Home para centralizar essa frase na nossa composição. Se vocês quiserem utilizar os mesmos parâmetros que eu estou usando, é a fonte Abril Fat Face, o tamanho é 174, o espaçamento de 163 entre as linhas e entre as palavras, entre as letras, vou deixar número 10. Agora a gente vai criar uma pré-comp. Você dá um Ctrl Shift C e eu vou chamar essa pré-comp de texto. Vou deixar a camada aqui selecionada de texto e vou dar um Ctrl Y para criar um sólido. Eu vou chamar essa camada de gradiente. Vou deixar no tamanho da composição, dá um OK. Eu vou usar o FX Console para procurar o efeito. Vocês também podem aqui em Windows, Effects e Presets. Eu já vou usar aqui o atalho. Se vocês ainda não têm instalado o FX Console, eu recomendo, porque é uma ferramenta muito prática para procurar efeitos. Então, eu só vou dar um Ctrl espaço e vou procurar pelo Gradient Ramp. Vamos procurar pelo efeito colorama. E vai aparecer esse lindo arco-íris aqui para vocês. Se você mexer aqui, ele vai se mexendo aqui, esse gradiente de cores. Para a gente fazer com que isso se torne um pouco mais automático, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Alt pressionado, clica aqui no relógio, vai abrir uma janelinha para colocar a expressão e você coloca time vezes 100. O que vai fazer? O que vai acontecer com isso? Segundo o nosso amigo, o Joãozinho, que contribuiu no nosso canal, esse tipo de expressão, eles permitem que ocorra aqui um aumento aqui de 100 graus por segundo. Ou seja, de 0 até 30 frames seriam 100 graus, de 30 frames até 60 seriam 300 graus, e assim por diante. E com isso, a expressão ela vai se tornar automática aqui até o final da sua timeline. Vai em Output Cycle, em None, vamos colocar o Golden One. Na verdade, se vocês forem olhar aqui, tem uma série aqui de gradientes. Vocês podem escolher várias aqui. Tem muitas combinações de cores bonitas. Eu vou no Golden One. Agora eu vou aplicar um outro efeito nessa mesma camada. Vou no FX Console para procurar o Hue Saturation. No Hue Saturation, vou deixar bem saturado, menos 100. E vou aplicar um outro efeito. Vou procurar pelo efeito Curves. E no Curves você vai aqui no cantinho, puxa aqui e vou puxar aqui, que vai deixar esse gradiente um pouco mais forte. Daí vou dar um Ctrl Shift C para criar uma pré-comp. E essa pré-comp eu vou chamar de gradiente. E o interessante é que a gente vai mover todos os atributos dentro dessa nova composição. A gente vai fazer com que essa camada de normal, eu vou modificar ela
e vou colocar overlay. E para a gente observar as letras, o texto, é só você deixar ligado aqui para preservar a transparência. A gente vai poder ver o gradiente aqui se movendo em cima das letras. Você vai nessa camada de texto, clica com o botão direito e vai em Layer Styles. Vai em Layer Styles e vai em Inner Glow. A gente vê uma leve bordinha aqui ao redor das letras. Eu vou aqui no Inner Glow, de Single Color, a gente vai colocar um gradiente e vamos editar esse gradiente. Vou colocar aqui, selecionado aqui esse Color Stop, eu vou deixar na cor vermelha. Vou criar mais um gradiente aqui, vou colocar um amarelinho. Aqui eu vou colocar um branco. Aqui eu vou colocar um azulzinho. E aqui eu vou colocar um branco de novo. Só vou aqui distribuir um pouco melhor esse gradiente. Prontinho, vou dar um OK. Em Size você clica. Acho que eu vou deixar em 8 para não ficar muito exagerado. Pode já fechar essa camada. Vou dar um Ctrl D para duplicar essa camada de texto. E essa camada de texto eu vou colocar em cima do gradiente. Aqui eu vou apagar o olhinho do Layer Styles. Agora a gente vai selecionar essa camada e vai procurar por efeito Bevel Alpha. Aqui no Bevel Alpha, eu vou aumentar bastante a intensidade, deixar em 1. Porque a gente pode ver aqui é como se tivesse criado um certo reflexo e profundidade. E para ficar mais bonito, eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar branco mais embaixo. E essa camada eu vou colocar um overlay. Vou aplicar um Adjustment Layer. Você dá um Ctrl Alt Y, vai criar essa camada de ajuste. Eu vou dar um Enter para renomear ela, vou chamar ela de Glow. Na camada de Glow, eu vou aplicar o efeito Glow. E ficou bem estourado. E não quero isso, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho a intensidade aqui do Glow. Vou diminuir um pouquinho para 0.7. Aqui o Glow Threshold você aumenta. Vou deixar aqui 99. Vou aplicar de novo essa camada de Glow. Eu vou colocar aqui no Glow Radius, vou deixar 30. Dou Ctrl D. Eu vou aumentar aqui e vou deixar... Na verdade, eu vou diminuir um pouquinho, deixar 70. Vou deixar 70, vou diminuir aqui, vou deixar 0,5. E a intensidade aqui eu vou deixar mesmo 0.7. Aplicar novamente essa camada de Glow. Aumentar e deixar bastante, vou deixar 200. Vou dar um Hue Saturation, procurar aqui pelo Hue Saturation. E vou deixar 40. O que eu vou fazer? Vou pegar a comp principal e vou jogar aqui. Então, vai criar uma comp main 2, que vai fazer com que a comp main se torne uma pré-comp dessa comp main. Eu vou só renomear ela e vou chamar de comp final. Eu vou dar um Ctrl D. Vou duplicar essa camada. E aqui em cima, eu vou aplicar um efeito chamado de Direction Blur. Aqui eu vou aumentar bastante esse comprimento do Blur. Para vocês terem noção, vou deixar em 250. E aqui eu vou deixar no ângulo de 45 graus. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um Curves. E no Curves, deixa eu ver. Vou tentar modular um pouquinho mais, deixar aqui. Vou diminuir um pouco mais esse brilho.
Como tá um pouco grande essa amplitude, na verdade, como tá um pouco intenso aqui, eu vou só diminuir, tentar diminuir um pouco. Vou deixar, talvez aqui, uma barriguinha mais pra frente. Dá um Ctrl D. E é só mudar o ângulo aqui, gente. Tá 45 e coloca menos 45. Ah, e outra coisa que a gente vai fazer é deixar essas camadas no modo screen. Agora, se vocês acharem que está um pouco estourado as luzes, você vai na opacidade e vou colocar aqui 75. E o efeito é esse, gente. Fica bem bonito e bem estiloso. É isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. E se vocês gostaram, eu vou pedir para dar um like nesse vídeo. E é uma pergunta que eu gostaria de saber é qual a finalidade desse vídeo para vocês. Se vocês vão usar para os seus trabalhos, para os seus estudos. Beijão, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.